Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. O Dr. Juninho, que é o comandante da diretoria da Ferroviária, e o presidente do conselho, Milton Cardoso, foram ao prefeito Marcelo Barbieri pedir apoio para resgatar a importância do Clube da Estrada. Foi acenado o campo do Palmeirinhas da Vila Xavier, prontamente aceito. Agora, falta a mensagem do Executivo para apreciação dos vereadores. Está começando o programa 134. O Milton Cardoso, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária, faz um raio-x do clube da extinta Estrada de Ferro Araraquara, sempre saudosa, EFA, uma agremiação prontinha para retomar a sua importância no contexto social e futebolístico do estado de São Paulo. Que não foi falta de dinheiro e não foi mesmo. Foi a falta de competência, de se escolher jogadores certos, na hora certa e treinador certo na hora certa. Oswaldo Sebastião e Valdir Ramos, moradores próximos ao campo do Palmeirinhas, na Vila Xavier, propriedade do município, poderá ser pintado de grená. Que tinha pouca casa, tudo em volta era calípido, que o Palmeirinha plantou. Eu acho que seria muito bom, né? Porque esse campo está abandonado faz tempo, né? O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Ana Maria Logatti Tosito, psicóloga e professora da Uniara, enfocou temas importantes e presentes na maioria das famílias. Eu não acho que é na escola que você é educado. Eu acho que a tua educação ainda vem de casa e tem que vir de casa sim. Rubens Tosito Júnior, ex-presidente do Clube Náutico e pilar da família da protagonista da história, a Ana Maria Logatti Tosito, com duas filhas maravilhosas. O Rubinho contempla ações de excelência na sua construtora Itoara e loja de materiais para construção Teto Novo. Um líder de Araraquara, também foi homenageado como executivo moderno e eficiente. Mas o segredo disso tudo está calcado em valores que vêm lá do passado e que o clube, à medida que vai passando o tempo, ele vem se modernizando, se adequando e dessa forma o clube conseguiu chegar hoje atualizado, moderno, com um sistema de gestão altamente profissionalizado. Milton Cardoso, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária, time do coração da Morada do Sol, está em vias de ganhar, inicialmente por 20 anos, o estádio do Palmeirinhas da Vila Xavier. Primeiramente, meu agradecimento, Polésio, novamente, por esse espaço, que é muito importante, que você realiza todas as semanas, homenageando pessoas e entidades, e trazendo realmente os problemas da cidade. E a Ferroviária, a nossa AF, é a maior divulgadora de Araraquara. E como você disse, é uma ideia nossa da diretoria, liderada pelo nosso presidente, Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, Juninho, todos os conselheiros. Fomos ao prefeito, eu e ele, várias oportunidades, e o prefeito foi sensível a essa questão de local para a Ferroviária treinar. Depois da municipalização, ficou muito difícil, não temos uma casa, não temos um QG. E o prefeito vai enviar à Câmara Municipal, aos senhores nobres vereadores, e tenho certeza que será aprovado por unanimidade, porque todos eles são, acima de tudo, torcedores da nossa gloriosa AF. A Ferroviária tem muita casa. E dizem que quem tem muito não tem nada. Muita gente de coração fraternal oferece abrigo parcial à equipe afiana. Casa da Ferroviária, de verdade, ela não tem. Aliás, ela tinha, né, Polésio? Ela tinha. Fomos um time com grande patrimônio, né? Tínhamos um pai rico, né? Um pai milionário, que era Estrada de Ferro Araraquara,
depois houve o desligamento e aí começou realmente as dificuldades da AF. Passamos por momentos difíceis, foi feita a municipalização e, como você disse, ficamos sem nenhuma casa, não temos um local específico hoje para treinamentos. Para jogos dependemos da arena e a nossa sede social que nós não temos também, e há necessidade urgente dessa sede, porque a AF, apesar de ter a SA, que é um contrato, né, a AF tem ainda compromissos sociais com os seus ex-funcionários, ex-atletas, a maioria precisando da aposentadoria, inclusive, e o INSS exige uma série de documentos hoje, os livros de registro, fichas de empregado, e esses documentos históricos necessários estão em local precário, lá num vestiário antigo do seu Luizão, lá na velha AF, e o prefeito também se sensibilizou com isso e achou muito pertinente e importante fazer também uma sede social lá junto com o estádio tradicionalíssimo, né, Rubens Cruz. A AF ficou ruim das pernas. Graças ao prefeito Dessante, Edinho Silva, Marcelo Barbieri, com energia de um grupo de amantes do futebol, se transformou em Ferroviária SA para resolver pendência financeira. Hoje, com os cofres exemplarmente equilibrados, a Associação Ferroviária de Esportes se mostra viva e com vontade de retornar à elite do futebol, com as suas próprias pernas. Ela tem os direitos federativos, existe um contrato para a prestação de serviços que o futebol é gerido pela Ferroviária Futebol SA. E como você disse, a SA foi muito importante, é que nem eu digo sempre que é uma nave, a AF é uma nave. A SA foi um braço que saiu da nave, como acontece nesses trabalhos aí extraterrestres, lunares, né? Ela saiu, cumpriu a missão dela, porque ajudou a AF a quitar todos os seus compromissos através da municipalização, mas o próprio presidente Dr. Juninho, a maioria dos conselheiros, dos acionistas entendem que agora é hora de só continuar com a AF, pelas facilidades que ela tem perante as entidades esportivas, até os órgãos municipais, estaduais e federais, porque a AF é uma entidade sem fins lucrativos, um clube associativo que ainda mantém a sua marca e, aliás, Polese, acho que hoje a AF é o único time do Brasil que não tem sequer um protesto, sequer uma dívida, porque, inclusive, estamos em poder já da certidão nacional de débito. Então, a AF hoje é um clube tradicionalíssimo, famoso no Brasil todo e sem dívidas, o que é um pontapé inicial para voltar grande e voltar realmente para voltar à Série A1 do futebol de São Paulo. Depois da mensagem do JA, momento de lembrança afetiva. Dona Ernestina Rodrigues Gonçalves e o seu filho Gaeta, que foram pedras fundamentais na construção do Palmeiras Esporte Clube da Vila Xavier. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Quando o campo do Palmeirinhas, agora da nossa prefeitura, que pode pintá-lo de grená, é um momento salutar, muito oportuno para se render homenagem aos construtores desse clube da Vila Xavier. Através dessas duas pessoas, homenagem a todos que lutaram e lutam pela equipe esmeraldina da Vila. Nos eventos sociais e esportivos, o Palmeiras sempre foi um nome forte e respeitado. Mas para adquirir a área de terra próxima da Cargill, Nestlé, foi essencial o empréstimo feito pela dona Ernestina Rodrigues Gonçalves, que deixou o nosso mundo beirando os seus 100 anos. A coletividade esmeraldina
a tem no coração, bem como o seu filho e ex-presidente da agremiação, que tem muita história, José Alberto Gonçalves, o conhecido Gaeta, que construiu seu alicerce neste Clube da Vila e depois ocupou posição de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito. Uma família que tem muito a ver com o progresso da vila. Dona Ernestina e Gaeta, até qualquer dia. Estamos mergulhando nas piscinas da AF para pensar informações interessantes, diretamente da fonte. Presidente do Conselho Deliberativo, Milton Cardoso. A ferroviária é conhecida e respeitada por todo o país, mas há 20 anos fica aí patinando e não volta à elite do futebol. 19 anos nós fomos rebaixados, um naufrágio que jamais deveria ter acontecido. Aí a SA foi criada no final de 2003, né? Começou as atividades em 2004 e, como eu disse, cumpriu a missão dela. Mas agora, até por sinal, o excelentíssimo senhor prefeito municipal também já promoveu aquela fusão que fizemos, há uma fusão entre a AF e a SA. Os diretores são mistos, o Conselho Deliberativo também é com pessoas da SA e da Associação Ferroviária de Esportes, sócios tradicionais, fundadores. Então, eu acho que é uma questão só de tempo, né, para que a AF continue sendo sempre a Associação Ferroviária de Esportes. A diretora do Colégio Progresso de Araraquara, coordenadores, professores e colaboradores unidos, continuam festejando 90 anos de fundação. E mais do que festejar, a cada ano letivo, a união, a somatória de esforços e saberes para favorecer centenas de alunos. Parabéns à grande família Progresso, agora com a direção de Liliana Serafim. Estamos comemorando os 90 anos do colégio. Tivemos a festa de aniversário, onde pudemos cortar um bolo delicioso, toda a família junto, neste momento de integração, de alegria, em comemoração aos 90 anos do colégio. As mais da semana. No Centro de Referência da Mulher, professora Eliette Safiotti, também de saudosa memória, junto com o seu marido, o ex-vereador Valdemar Safiotti, 13 anos do espaço, comemorado com debate sobre acolhimento a vítimas de violência. O secretário municipal Delorges Manos e diretores da administradora do terminal rodoviário debatem melhorias. De 24 a 29 deste mês de junho, a edição da Semana Luiz Antônio, focando produção da arte local. Nesse final de semana, a partir das 10 horas, Festival de Delícias do Milho em Bueno de Andrada. O destaque de hoje é o presidente do Conselho Deliberativo da AF, Milton Cardoso, que está fazendo uma tomografia grená. No centro, a transferência por comodato de 20 anos do campo do Palmeirinhas para a Ferroviária. Os vizinhos estão na expectativa. Oswaldo Sebastião Moreira e Valdir Ramos dão graças a Deus porque vai acabar o abandono daquele campo de futebol. Eu tenho Araraquara há mais de 30 anos. Eu vim para cá em 85. A gente acaba gostando e se acostumando e amando o lugar que a gente vive. E outra, eu vim para cá solteiro, casei aqui com uma pessoa que é nascida daqui, de família tradicional daqui. Então, eu já posso dizer que sou araraquarense. O nome da sua esposa? Luísa Taba, da família Kawakami. Aposentei faz 2 anos. Trabalhei 30 anos, mais de 30 anos no Fórum, no Poder Judiciário. E aqui eu fui escrevente na primeira vara civil. Faz 29 anos. Em 85 vim para cá. Aqui tem pouca casa. Tudo em volta era calípido, que o Palmeirinha plantou. Quando eu mudei para cá, veio um time jogar aqui. E eram, inclusive, amigos meus que trabalhavam no fórum. Eles vieram jogar aqui. E eu me lembro de vê-los jogando. Eles saíram e foram até em casa depois tomar uma cerveja. Que eu moro bem em frente ao campo, a lateral do campo ali. Se a prefeitura passar, tudo bem,
A gente concorda, a gente não pode ir dar contra. Eu acho que seria muito bom, né? Porque esse campo está abandonado faz tempo, né? Do jeito que ficou isso abandonado, com alguns moradores de rua invadindo aí, problemático, o pessoal colocando cavalo aí dentro. Então, acho que seria bom utilizar esse espaço, né? Fazer uma reforma. Aqui era um portãozão, que muro quebrado, você entendeu? Aí veio a prefeitura, passou a máquina aqui, a máquina quebrou para entrar aí dentro. Os caminhão, tudo, né? Mas Gramado nem tem mais, né? Não tem mais, não existe mais. Eu gosto da Ferroviária, eu não sou nascido em Araraquara, mas eu torço pela Ferroviária e acho que a Ferroviária tem que ter melhor sorte no campeonato que disputa, né? Arrancaram a trave, cortaram a trave, entendeu? Fecharam lá. Aqui puseram os cavalos, aqui tem um carneiro pastando. Falta muita coisa, porque esse campo ficou abandonado muito tempo, então seria bom que eles dessem. Quando a prefeitura tomou esse campo aqui, eu já morava aqui, tinha uma família que morava naquela casa que dá para ver lá no fundo do campo, e falou-se que aqui ia virar uma escolinha de futebol. Seria ótimo, né? Imagina um ano de Copa, esse campo aqui poderia servir de treino. Muito obrigado aos moradores lá em volta do campo do Palmeirinhas pela acolhida à nossa equipe de reportagem. O Milton Cardoso, afiano de corpo e alma, ele está com a Ferroviária no coração. E a Ferroviária também está no coração do povo. Mas, ao que parece, a Ferroviária S.A. está bem longe. Ela tem uma certa resistência, Polese, por ser uma entidade privada, de acionistas, né? Então, ela não tem realmente a popularidade que possui, tem e teve a Associação Ferroviária de Esportes. E sempre vai ter, porque é um time do interior histórico, é um time que mais revelou jogadores para as equipes grandes do futebol de São Paulo. E ela, além dela estar afastada do grupo de elite do futebol de São Paulo, ela está perdendo torcedores. Porque, veja bem, se ela está há 19 anos longe do futebol de São Paulo, fazem um jovem que tem 25, 26 anos, ele não teve ainda o prazer de ver Ferroviária em São Paulo, Ferroviária em Corinthians, Ferroviária em Santos. Ele só vê os pais falarem, os tios, os avós, mas ele mesmo nunca esteve no estádio da Fonte Luminosa presenciando Ferroviária e um time grande, um time de expressão do futebol de São Paulo. E isso já é um ponto grave. E o outro ponto grave é que a AF, quanto mais ela fica distante da comunidade, ela vai perdendo a sua identidade. E isso não pode acontecer, porque você sabe, todo araraquarense sabe, a AF é o maior patrimônio cultural de Araraquara. A gente não há como negar. Você para um carro com chapa de Araraquara em qualquer estado desse Brasil, a pessoa, a primeira coisa que liga é: você é de Araraquara? E a Ferroviária? E como é que está o Bazzani? A gente dá até notícia triste que o Bazzani já nos deixou. Como é que está a nossa Ferroviária de Araraquara? Quer dizer, Araraquara tem uma ligação praticamente histórica, desde a fundação, em 12 de abril de 1950, quando a AF nasceu forte, teve aí 30 anos dourados, vamos dizer assim, sendo a maior academia do futebol interior. Tanto é que em 66, simplesmente a Ferroviária foi escolhido o time do interior para fazer um jogo coletivo com a seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo. Então, é uma coisa visível que a AF é muito forte e jamais ela vai acabar, jamais ela vai terminar. O que precisa é ela realmente, como você disse, voltar. A SA, repito, cumpriu sua missão, todos os diretores cumpriram e, além do mais, a SA... Lógico que vão imigrar os diretores da SA, os conselheiros, nessa fusão que já foi feita pelo nosso prefeito Marcelo Barbieri. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Milton Cardoso, o presidente do Conselho Deliberativo da AF, está falando para os telespectadores da TV Ara, da NET e no site do JA sobre os pormenores que envolvem a empresa SA, que como tal visa lucro, mas a grande indagação. Milton, como se faz a convivência com a histórica Ferroviária? Ela pode até visar lucro, Polese, mas eu, como conselheiro também da Ferroviária Futebol S.A.,
porque como presidente da AF na época e como presidente do conselho hoje, a AF tem 20% de ações. Então o presidente do conselho e da diretoria obrigatoriamente faz parte do conselho. Jamais um acionista tirou um tostão da SA. Por quê? Porque o futebol ainda, Polese, do interior principalmente, e principalmente a Ferroviária, que ela não consegue chegar ao grupo de elite, ela tem todo o ano déficit financeiro. Por quê? Ela não consegue se expor a nível de Brasil. Ela não tem uma exposição para se vender um jogador como vendíamos Dudu, Pio, Ney, Teia, enfim, Parada, Thales, recentemente o Grafite, que não era o passe da Ferroviária, mas teve uma visibilidade grande. Hoje a Ferroviária, ela não tem essa visibilidade para vender atletas. Então ela entra no déficit financeiro. A SA também não consegue ter lucros, porque a Ferroviária recebe hoje para disputar 120 mil reais da federação, para disputar o campeonato em 90 dias. Para você ter uma ideia, um time que sobe para a primeira divisão recebe uma cota de 2,5 milhões. Quer dizer, praticamente dá para se montar um time forte em 3 meses e ainda sobrar dinheiro para fazer investimentos na categoria de base. Então o grande problema da Ferroviária, tudo foi resolvido fora do campo, Olese. Com vocês da imprensa, falada, escrita de Araraquara, com as nossas autoridades políticas, indistintamente, todos eles procuraram fazer e fizeram para ajudar a AF. Resolvemos tudo que é. Temos estádio, temos um clube sem dívida, temos a nossa marca, só não temos a equipe de competição na Série A1, que é o mínimo possível para uma equipe do interior sobreviver, eu diria. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. As mais da semana. A Prefeitura, nesta segunda-feira, dia 16, inaugura salas de apoio a Fundesporte no Gigantão. Obras do Céu, Centro de Especialidades Odontológicas, na Vila Xavier, atrás do grupo Antônio Lourenço Correia. Essas obras estão chegando ao final para receber serviços de saúde. A ALL abre 2 vagas em Araraquara para operador de vias. Trilhos precisam de conservação. Claro, conservação até mais eficaz. O meio ferroviário precisa também de muita atenção. Feirinha de animais nesse sábado, dia 14, no Parque Infantil, das 9h30 às 13h30. Para quem quiser modelar, mexer no barro, para desestressar, para tirar o cansaço do dia, começar a mexer no barro, que é uma terapia maravilhosa. Nós tínhamos a Associação Ferroviária de Esportes e a ADA, Associação Desportiva de Araraquara, 2 fontes geradoras de emoção para os nossos esportistas. Agora, com o Estádio Municipal Siqueira Campos, vendido para o clube araraquarense, Milton Cardoso, você acha que a ADA morreu? Olha, Polese, eu confesso para você em primeira mão, é a primeira vez que eu falo isso publicamente, mas você é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade, já não é a primeira vez que você me pergunta essa questão. Eu, lá na federação, porque eu sou diretor regional da federação, represento a região aqui, e lá existe encontro de empresários, de futebol, de clubes de futebol. Eu confesso para você que fui várias vezes procurado na federação para que eu liderasse a volta da ADA. Mas de pronto eu neguei, porque eu não consigo ver uma outra equipe em Araraquara concorrendo com a AF. Mas existe, como eu disse não várias vezes, Polese, eu sou sincero a falar para você, há alguma movimentação nesse sentido. Então, com a minha liderança, não vai existir, nunca, jamais, não condenando aqui o nosso fundador, o saudoso engenheiro Antônio Tavares Pereira Lima, que saiu, assim, vamos dizer, com uma certa mágoa até da AF, foi prefeito de Araraquara, ele montou a ADA, montou a América de Rio Preto,
Mas eu não consigo, sinceramente, eu não consigo liderar esse movimento. E fui procurado por várias pessoas, tinha até patrocínios. Falei, então vocês passam o patrocínio para a AF, para a gente voltar para a Série A1, né? Não, Milton, não. Araraquara é muito grande, ela tem 220 mil habitantes. Rio Claro tem 2 equipes, São José do Rio Preto tem 2 equipes, São Carlos tem 2 equipes. Presidente Prudente, apesar de ter as 2 equipes tido um naufrágio também muito grande lá, já tem 2 equipes. São José dos Campos tem 2 equipes, Americana tem 2 equipes, Limeira tem 2 equipes. Esse foi o questionamento do pessoal lá comigo, né? Alegando que a Ferroviária às vezes encontra essas dificuldades por não ter essa concorrência, por não ter essa rivalidade, como tem em Ribeirão Preto. Você vê, as 2 equipes estão sempre na pendura lá, mas estão sempre sobrevivendo. Elas estão caindo num ano, 2 anos elas sobem. Cai num ano, o Comercial, o Botafogo sobe. Enfim, dizem que Araraquara necessitaria de mais uma equipe. Mas com a minha liderança, Polé, sinceramente, eles não vão encontrar, porque eu não consigo fazer nada que possa levantar uma outra equipe para concorrer com a nossa AF, que, repito, já encontramos dificuldades imensas para treinar, para jogar. As nossas equipes de competição de ponta, que são importantes também, o nosso voleibol, o nosso basquetebol, que sempre teve tradição muito grande também, está aí lutando para sobreviver. O nosso futebol de salão, que foi sempre histórico, está lutando e está fazendo campanhas, mas precisa de patrocínio. Então, o nosso esporte, Polese, amador de Araraquara, também está necessitando de patrocínio, de apoios, de parcerias. Como é que nós vamos montar uma outra equipe? Não tem sentido. As mais da semana. Rachão de mountain bike movimenta o Pinheirinho nesse sábado, dia 14, a partir das 2 da tarde. A Associação Feminina de Voleibol de Araraquara convida para a feijoada neste domingo, dia 15, a partir do meio-dia, no Clube Telefônica. R$30. Criança até 10 anos não paga. Amor Exigente. Termina curso de formação para 60 pessoas e o vereador Chediek representou a Câmara. Funcionários da Idilidade Araraquarense arrecadaram roupas e agasalhos para o Fundo Social da Morada do Sol. O Milton Cardoso mostra as fatias consistentes da querida Ferroviária e lembra as arquibancadas do Estádio Municipal que foram explodidas. Não existe mais aquele grande templo do futebol amador de Araraquara. Infelizmente, foi uma perda muito grande, Polese. Crianças que moram, por exemplo, no Holanda Ops, na região leste e norte da cidade, a frequência de alunos é muito menor no estádio do Botânico. Ele fica no extremo da cidade. O estádio municipal ficava no coração da cidade. Então houve uma perda muito grande. Tem o Botânico. Na volta de uma equipe, supostamente uma outra equipe para iniciar na Série B1, que é a 2ª divisão, evidentemente o Botânico teria condições para se usar, porque precisa de 5 mil lugares. O Botânico tem essa acomodação e o prefeito, com certeza, não negaria a um outro grupo o uso do estádio para uma outra equipe. Mas eu vejo, há um movimento, eu posso falar para você, silencioso, porque tem pessoas que têm uma resistência, não é vergonha, tem uma resistência de falar, mas eu acho que eles estão se organizando, sim, Polese, e eu tenho certeza que talvez até não ano que vem, mas daqui uns 2 anos
contra o meu gosto, evidentemente, eu acho que não sou favorável, mas vai existir a volta da ADA. Porque existem muitos torcedores ainda que não torcem para a Ferroviária e torcem para a ADA, achando que o fechamento da ADA foi em questão da riqueza que a AF era na época. Mas não houve interferência nenhuma, eram 2 diretorias, é que era difícil também, como é hoje, tocar o futebol do interior. A verdade é uma só. A coletividade está estressada com a Ferroviária, que tenta, ano após ano, mas não consegue retornar à elite do futebol paulista. Com ADA ou sem ADA, a Ferroviária tem que parar de patinar. Ok, Milton Cardoso? Patinando, dentro do campo, principalmente. E essa questão do Palmeirinha, você nos está dando uma ajuda muito grande. Os nobres vereadores com certeza irão aprovar. O prefeito foi feliz. E além disso, o prefeito também tem intenção, Polés, de facilitar também para a AF, né, um CT, porque não basta só um campo para um time profissional, onde a Ferroviária tem várias categorias de base. A Ferroviária precisa de vários campos, como tinha lá embaixo. Ah, mas eram precárias situações. Mas tinha. Existia o campo de suplementar da Ferroviária e mais 4, 5 campos que serviria para preparo físico, enfim, uma série de coisas. E hoje nós também não temos. Então o prefeito também se sensibilizou com isso e vai também nos arrumar um espaço para que a gente tenha 2, 3 campos para as categorias de base. Porque, como você falou, você é esportista, você sabe da história do futebol anterior e da Ferroviária, não existe um time forte sem categoria de base, sem revelar jogadores. Por quê? A única mercadoria que um time tem. Qual é a mercadoria que um time tem? É o jogador. É a venda, é o empréstimo, é a exposição do atleta que ela revela para um grande time do futebol. Senão, ela não consegue se manter só com patrocínio, só com arrecadação. Ela vai entrando no vermelho. E entrando no vermelho, ela monta equipes fracas. Não é o caso hoje da Ferroviária. Ela tem recurso com essa firma, com a SA e a parceria que existe com a Know-how. Teve verba sim, Polese. Não vamos mentir, o próprio presidente Juninho é consciente e ele se posicionou contra certos posicionamentos da empresa, porque ele conhece futebol, ele sabe que foi montado um time errado, ele criticou a presença de jogadores contratados pela empresa, que é um poder misto, né? O Juninho acha que não foi falta de dinheiro e não foi mesmo. Foi a falta de competência, de se escolher jogadores certo, na hora certa e treinador certo na hora certa. Muito obrigado aos que ajudaram a fazer o programa de hoje. Muito obrigado ao Senhor dos Senhores, a Deus. Obrigado ao Robertinho Montoro, gestor da TV Ara. Vamos pensar na Copa, mas não muito. Vamos pensar mais no Brasil, que está também patinando a exemplo da nossa Ferroviária. E até a semana que vem.